sendo para vocês. O som tá aí chegando, tá ok, né? Então, qualquer coisa, se não tiver ok, você sinaliza e abre seu microfone e converse comigo. Você tem essa liberdade. Tudo bem? Então, eu combinei com vocês que a gente ia fazer o exercício 111. A gente ia fazer o exercício 111. Então tá lá, exercício 111. Exercício 111. Da página 56. Ele fala o seguinte: determine o módulo do vetor soma o vetor A, 14 centímetros, e o vetor B, 10 centímetros. Só que tem um erro aí, tá? Ele tinha que ter escrito assim no livro, ó. E às vezes o livro erra também. Ele tinha que ter colocado esse símbolo que ele não colocou. Módulo. O módulo de A é 14 centímetros e o módulo de B é 10 centímetros. Normalmente, ele só escrever assim, A igual a 14, aí não ficaria errado. E B igual ao quê? A 10 centímetros. Nós temos aqui letra A. Na letra A, ele me dá um desenho. Tem alguém que parece que entrou lá agora e eu vou ter que... Nós temos lá a moto aí, ó. Eu tenho o vetor B, esse é o desenho, tá? O desenho está no livro. E aqui eu tenho o vetor A. Note, são coisas de livro, tá? Isso é normal acontecer. Que ele chamou aqui vetor A, chamou esse aqui de vetor B. Tá? O vetor A tem 14 centímetros e o vetor A tem 14 e o vetor B tem 10 centímetros. Ele quer que eu some esse vetor. Agora, qual vai ser o problema? Como que a gente faz a regra? A regra é o seguinte, ó. É o primeiro quieto, né? O primeiro quietinho, é o vetor A. Pega a extremidade do segundo. Vou pôr o laser aqui, senão você não enxerga. Pega a extremidade, a origem do segundo, leva lá na extremidade do primeiro. Então, vou levar lá. Então, vai ficar aqui, ó. Esse é o vetor B. Aí, como que eu acho o resultado? Eu ligo do primeiro até onde? Até no último. Esse é o vetor resultante. Só que eu tenho um problema. Qual é o problema? Isso aqui não é um triângulo retângulo. Se fosse um triângulo retângulo, a gente resolveu muitos exercícios. A gente ia calcular um teorema de Pitágoras. Mas como não é um triângulo retângulo, eu vou ter que calcular um teorema de Pitágoras adaptado para ele. A gente fez até uma videoaula com uma demonstração, né? Que seria o seguinte. Seria o vetor resultante ao quadrado é igual o vetor A ao quadrado mais B ao quadrado. Até aqui parece o teorema de Pitágoras. Lembra do teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual a um lado ao quadrado mais outro lado ao quadrado. Lembra disso? Então, até aqui é o teorema de Pitágoras, mas eu tenho que fazer uma complementação a mais. Mais 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno do ângulo. E qual é o ângulo? No livro ele deu o ângulo. O ângulo vale quanto? Vale 30 graus. Tá certo? Vale 30 graus.
O exercício foi muito gente boa. Ele dá uma informação. Essa informação tá no exercício. Ele dá uma informação. Ele dá uma informação que o cosseno de 30 graus, ele falou que é para mim usar 0,8. Isso ele fala no livro, certo? Então agora o que a gente faz? Copia a fórmula quantas vezes? Duas, né? Então já copiei uma, né? Vetor resultante é igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais duas vezes o A, vezes o B, vezes o cosseno de alfa. O que nós vamos fazer? Eu já copiei a fórmula uma vez, essa aqui eu vou apagar. Quanto que vale o A? Quanto que vale o A? O A vale, cadê o A? Vale 14. Então eu apago aqui. O A vai valer quanto? 14. Pessoal, quer parar, perguntar, pode ligar o microfone e perguntar. Alguém liga aí e fala que tá tudo ok, vendo todas as coisas. Tá tudo ok? Abre o microfone alguém aí e converse comigo. Qualquer pessoa. Tudo ok. Tudo Tudo ok ok? para mim. Beleza? Entendeu que eu copiei a fórmula duas vezes e agora no lugar do A tô pondo quanto? 14. Vou lá, pego minha borracha, apago quem? O B. Quanto que é o B? Certo. O B vale 10, não é isso? Ó, tem outro B aqui, já vou até apagar ele aqui, ó. Apaguei direto, ó. Já vou colocar aqui, o B vale 10, ó. Aqui era um B, pus um 10, aqui era um 10, ó. Tem o outro A lá também, ó, que eu esqueci de apagar, ó. Esse aqui é um A, tá vendo? Ó? Ele vale quanto? Vale 14. Então vem 14. cá, 14. Quanto que é o cosseno? Qual é o cosseno? Qual é o valor do cosseno que ele me deu? 0,8. Vou apagar isso daqui, ó. E nós vamos pôr 0,8. Observação. O que nós temos aqui? Nós temos uma potência. E às vezes a gente não conversou sobre isso, né? Então eu vou escrever assim, ó. A elevado a n. Essa parte de cima a gente chama de expoente. Essa parte de baixo a gente chama de base. Isso lá na matemática, lá do tio Galeno, lá do tio Juvenil. Certo? O que o expoente me conta? Quantas vezes a base? Repete. O que o expoente me conta? Quantas vezes a base? Responde para mim. Alô? Alguém? O expoente me conta quantas vezes a base? Repete. Então, um exemplo. 14 vezes 14. Vamos colocar aqui. 2 ao cubo. O que é 2 ao cubo? Quem é o expoente? 3. Quem é a base? 2. Quantas vezes o 2 vai repetir? 3 vezes. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar quanto? 8. Então o expoente me conta quantas vezes a base repete. Então aqui, ó, R ao quadrado. Quem não quer errar, quem não treinou bastante ainda, não quer errar, escreve assim, ó. 14 vezes 14 mais 10 vezes 10. Por que 10 vezes 10? Porque é 10 ao quadrado. Mais 2 vezes 14 vezes 10 vezes 0,8. Agora, o que eu tenho que tomar cuidado? Eu vou colocar um parênteses. Não precisa, mas eu vou colocar só para você ver o que você não pode errar na conta. Você tem que resolver essa multiplicação primeiro, essa multiplicação aqui depois, essa multiplicação aqui depois. Vamos lá, devagarzinho. R ao quadrado, 14 vezes 14. Posso ir lá e fazer a conta. 14 vezes 14. Ou posso usar a calculadora. 16 vai 1, dá 4, dá 5, dá 4, dá 1. Isso. Ok?
Então, deu quanto? 196. Mais quanto? Mais 100. 100. Mais, agora aqui, ó. Aqui é manha. Aqui é habilidade. Com o tempo de fazer conta, você vê. Multiplicar por 10 é andar uma casa com a vírgula. Então, eu tenho 10 pacotinhos de 80 centavos. Isso aqui dá 8. Eu poderia bater na calculadora. 2 vezes 14, vezes 10, vezes 0,8. Se eu tivesse sem calculadora, eu bato o olho aqui e vejo que isso aqui dá quanto? Dá 8. Tá? Então, vou fazer aqui essa conta aqui ainda dentro de parênteses. 2 vezes 14, 28. Eu fiz essa conta aqui, tá? Vezes 8. 10 vezes 0,8, certo? Dá 8. Quem tem calculadora pode multiplicar os números tudo uma vez? Pode multiplicar tudo uma vez. Eu estou sem calculadora. Aí eu vou vir cá, 28 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Vão 6. Dá 16. 16 com mais 6 dá 22. 2. Certo? Então aqui vai ficar R ao quadrado é igual a 196 mais 100 mais 224. Aí o que eu tenho que fazer? Somar todo mundo. 196, 100, 224, vai dar 10, vai 1. Dá 10, mais 2, dá 12, vai 1. Dá 1, 2, 3, 5. Deu quanto? 520. 520. Vou apagar isso aqui, porque não tem mais espaço, que querer conta de rascunho, né? É caminhão, é moto, é tudo isso assim, vai passando. Boa noite, Magno. Boa noite, Cabrobró. Você sabe quem chegou aí, gente? Visita ilustre, a nossa supervisora. Hoje eu tô fazendo por Meet, porque aí eles podem perguntar, né? No YouTube, Então, às vezes, tá escreve, ótimo. fica às vezes Parabéns mais para difícil. você, Magno. E para os alunos que estão assistindo. Eu vejo que tem 7 alunos aí. Parabéns para vocês, viu? É, estão Não dedicados, perca eles as estão aqui aulas. toda O Magno, noite. que as aulas deles são muito boas. Dá para aprender direitinho, ó, a física, viu? Tô com saudade de vocês lá da escola já. Então, tô com saudade do lanche. Eu tô com saudade. Eu tô com saudade do lanche. De jantar, né? Ó, o Lanche, que é aquilo? Hoje ia ser aquela sopinha top nesse friozinho. Né? Aquela galinhadinha. O que é aquilo, hein? Ah, pensou? Delícia. Nossa, ia ser outro Parabéns nível, para né? vocês, viu? Eu cheguei da escola, Tá bom. tá? Fica com Deus. Boa aula, Com Mari. Deus. Até mais. Parabéns pelos Tchau, alunos, tchau. viu? Tchau. Fique com Deus. Bom, raiz quadrada de 520 agora é uma raiz exata? É uma raiz exata? Eu não sei se é uma raiz exata. Eu vou testar aqui, ó. Ó, gente, eu permito que vocês usem calculadora, mas eu já vou contar uma história para vocês. É uma faca de 2 gumes. Eu vou falar assim. Um dia, minha sogra tinha padaria. E aí, o que acontece? Ela falou assim, Marco, tô precisando de uma balconista, vê lá se tem umas meninas lá que tá para terminar a escola lá, se não quer trabalhar de balconista. E aí, foi lá na minha sogra, pediu emprego de balconista. E aí, chegou o seguinte, a minha sogra falou, ó, você tem que fazer aqui para mim, anotar o preço das coisas e mandar pro caixa, né? Aí perguntou assim, ó, uma pessoa comprou 3 pão de queijo de 50 centavos, comprou 1 litro de leite que custa 2,10 e deu R$10. Quanto você volta de troco? A pessoa, não sei fazer a conta não. Aí ela falou, não, pode pegar a calculadora. A pessoa não deu conta de fazer nem com a calculadora. Aí complica a situação, né? Então, assim, usar calculadora, eu acho que você pode usar calculadora. Na universidade a gente usa calculadora. A gente não faz mais continha na mão, é tudo na calculadora. Mas para fazer um concurso e para fazer uma prova, a gente precisa fazer à mão. Eles não permitem usar calculadora. Então, a raiz quadrada de 520 pode ser exata ou não, tá? Eu não sei. O que eu vou fazer aqui?
Eu vou manter isso aqui, por enquanto, tá? Vou lá pegar minha calculadora. Vamos lá pegar uma calculadora aqui. Aí eu vou digitar 520 raiz quadrada. Ó, não dá exata. Vai dar 22,8, tá? Tem duas possibilidades na hora da prova. Ou você deixa a resposta 520, certo? Se for uma questão aberta, que você tem que escrever, você pode deixar a resposta assim, o professor aceita. Ou vamos supor que lá na resposta dá assim, ó, letra A, né? A resposta dá, vamos supor lá, 13. Aí você fala assim, eu cheguei na raiz de quanto? De 520. Será que é 13? O que você faz? Vai lá no cantinho e faz a conta, ó. 13 vezes 13, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 3. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Vai dar 9, 6, 1. Deu 169. Ah, então não, a resposta não é 13, porque minha conta deu 520. Letra B, 25. Letra B, 25. Aí você fala, será que é 25? Será que é 25? Aí você vai fazer a conta. 25 vezes 25. 25 vezes 25. Aí você vai fazer a conta. 5 vezes 5, 25. Vão 2. Dá 10, dá 12. Dá 10, vai 1. Dá 4 com 1, 5. Aí você fez a conta, deu 625. Aí você falou, não, 25 passa. Agora você sabe que é maior que 13 e menor que quanto? Que 25. Aí tá lá, letra C, 30. Você fala, não, tem que ser menor que 25, não é 30. Aí tá lá, letra D, 22,8. Aí você faz, será que é 22,8? Eu não preciso nem fazer a conta, eu sei que é maior que 13, menor que 25, né? Então, vamos só fazer a conta, 22,8 vezes 22,8, certo? 8 vezes 8, não vai caber aqui? Antes de eu ir lá, deixa eu já... eu vou deixar isso registrado aqui. Isso. Vou manter. Volta aqui na minha calculadora. Vou limpar, ó. Se eu bater na 22,8 vezes 22,8 é igual a 519. Aí você fala assim, não, Magno, mas a nossa conta lá deu 520, mas aqui, ó, deu 519,84. Aqui é um resultado aproximado, tá, gente? É um resultado aproximado. A gente aceita os 520. Tá ok? Belezinha? Dúvidas até aqui? Passou, não faltou. Beleza. Só vou usar essa fórmula grande aqui quando o triângulo não for retângulo. Aí eu sou obrigado a utilizar essa fórmula. Porque o teorema de Pitágoras só funciona quando o triângulo é o quê? Retângulo. Tá ok? Se o triângulo não for retângulo, tá? Não, se não for retângulo, eu tenho que usar essa fórmula. Exercício 12. 112. Ficou a letra B, hein? Letra B você tenta fazer, tá? Vou deixar para vocês. Deixa eu deixar a resposta da letra B para você fazer aí. O exercício 111. Letra B, aproximadamente 8,5. Letra B, então a B, resposta da B, exercício 11, 111B, a resposta é 8,5 centímetros. Tenta fazer ele, só que aí você vai ver que o ângulo é de 150, ele já te deu o cosseno. O cosseno vale menos 0,8, tá? Cuidado que lá é uma multiplicação, tá? Então você tem que fazer sinalzinho de multiplicação, né? Você vai multiplicar os números, depois você vai fazer mais com menos, que vai dar menos, tá? Na letra do 112, você vai ver que ele faz o seguinte.
ele coloca aqui, ó, um vetor para cima Uhum. e um vetor para o lado. Esse é o vetor B, esse é o vetor A, certo? Aí ele fala Certo. que o A vale 6. O B vale 8. Tá ok? Oi. Aí quer saber o resultado. A gente está acostumado, né? Fazer. Pega a. Cadê o laser? Pega a origem do segundo, né? E leva lá na extremidade do primeiro. Pega a origem do segundo, leva na extremidade do primeiro. Vocês já viram eu fazer isso muitas vezes. Mas existe também uma coisa que a gente chama regra do paralelogramo. Que eu desenho. Tá vendo que essa reta tá aqui? Eu vou desenhar uma reta aqui em cima, ó. E outra aqui, ó. Aonde eu fechei o quadrado é o vetor resultante. Essa é outra forma de fazer, tá? Mas se você quiser fazer, você pode fazer do mesmo jeito, ó. Conserva o primeiro, né? Quem é o primeiro? Tá aqui. O primeiro é o A. O primeiro é o A. Aí você pega o B, leva a origem na extremidade, que é o B, liga o primeiro com o último. Esse é o vetor o quê? Resultante. Tá. Agora, importante. Aqui é um triângulo retângulo. Aqui deu um triângulo retângulo, ó. Esse aqui, ó, não sei se você consegue enxergar, ó. É um triângulo que retângulo, ó. Tá Por que que falhando a voz? a minha voz falhou? Melhorou? Tá falhando. Falhou. É Melhorou. porque vocês estão com o microfone ligado. Então, faz um favor para mim. Clica aí na tela do seu celular, fecha só o microfone, tá? Fecha só o microfone e depois você volta. Acho que agora deve ter melhorado, tá? Espero que sim, né? É um triângulo retângulo. Então aqui a gente pode calcular um teorema de Pitágoras. Esse lado vale 6. Esse lado aqui vale 8. Quanto que vale esse lado? Ó, tem que bater o olho e falar que vale 10. Por que vale 10? Porque lembra que eu falei que existe um triângulo famoso? Ó, esse triângulo, você pode ter certeza. Se um dia você for fazer um concurso, você vai falar assim: lembra do Magno. Nossa, lembra do Magno, que ele falou que isso caiu, ó, e caiu mesmo. Sempre vai cair assim. Quando você tem um triângulo retângulo, só existe um triângulo no universo que dá sequência numérica, que é o 3, 4 e 5. Vou marcar aqui, ó. Aqui é aqui, certo? Vou marcar aqui esse que vale 3, ó. Ok, ó. Um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos. O outro triângulo, o outro lado do triângulo, ele mede 4, tá? O outro ele mede 4. Então eu ia contar assim. O outro, vou colocar em vermelho. O outro mede 4, ó. Um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos, quatro quadradinhos. Tá vendo aqui, ó? Se eu girar aqui, ó, daqui na linha vermelha, qualquer lugar que eu passar tem uma distância de 4. Então aqui tudo vale 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É aqui, ó. Tô fazendo uma circunferência. Vou colocar o laser que fica para você ver. Desse ponto aqui para cima, mede 4. Desse ponto para cá, mede 4. Desse ponto para cá, mede 4. Aqui mede 4 também, tá? Agora eu vou fazer com 5. Vou fazer aqui em verde. Com 5 é aqui, ó. Certo? Aí vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então aí vem para cá. Aí eu venho cá, conto, né? 1, 2, 3,
4, 5 para cá. Então, note bem. Daqui até aqui, ó, daqui até aqui eu tenho quanto? 4. Daqui até aqui, eu também tenho quanto? Eu tenho 5. Então, o único triângulo que vai fechar é o triângulo 3, 4 e 5, tá? Retângulo. Então, o que acontece? Se eu dobrar o triângulo, se eu dobrar o triângulo, o que vai acontecer? Esse lado que é 3 passa a valer quanto? 6. Esse lado que é 4 vale quanto? 8. Esse lado que é 5 vai valer quanto? 10. Tá aqui, ó. Por isso que eu fiz rápido. Se eu não sei isso, eu vou ter que calcular o teorema de Pitágoras. Um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. Hipotenusa é o meu vetor resultante. Quanto que é um lado? 6 ao quadrado. Quanto que é o outro lado? 8 ao quadrado. Quem tem dificuldade, faz aqui, ó. 6 vezes 6 mais 8 vezes 8. Ok? Moto. Então, o vetor resultante vai ser igual a quanto? Vetor resultante ao quadrado vai ser 6 vezes 6, 36, mais 8 vezes 8, 64. Vetor resultante ao quadrado vai ser igual a quanto? 100. Vetor resultante vai ser raiz quadrada de 100. Qual número multiplicado por ele mesmo que dá 100? 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Então, a raiz quadrada de 100 é quanto? 10. Aqui, ó. Então, esse é um vetor facinho. Se cair na quinta-feira lá um vetor lá, vamos supor, caiu um vetor lá assim, ó, tá lá assim, ó. Caiu um triângulo, você fez lá, deu um triângulo assim, ó. 15, 20. Aí você fala, 15, 20? Isso aqui é o quê? 3 vezes 5. 20 é o quê? 4 vezes 5. Ah, quer dizer que ele multiplicou os lados tudo por quanto? Por 5. Então a hipotenusa vai ser 5 vezes 5. O 5 que ele está multiplicando. Mas só existe um triângulo de quê? Só existe um triângulo 3, 4 e 5 que dá sequência, que é retângulo. Então ele multiplicou os dois lados por 5, então o outro lado tem que ser também multiplicado por 5. 5 vezes 5, 25. Aí você já matava a pau o exercício. Certinho? Exercício 13. Exercício 13, o exercício 13, 113, né? Vai ser parecido com a letra B do 111, porque é um valor negativo. Aqui, ó, ele me dá o vetor aqui, ele me dá o outro vetor para cá, então esse aqui ele chamou de B, esse aqui ele chamou de quem? Ele chamou de vetor A. Ele fala para mim que o valor de A é quanto? 12. O valor de B é quanto? É 8. Pelo desenho aqui, você já viu que não vai fechar um triângulo retângulo. Pelo desenho aqui, você já viu que não vai fechar um triângulo que retângulo. Ele não forma um ângulo de 90 graus. Então, vai ser teorema de Pitágoras? Simples? Não. Vai ter que ser o quê? Vetor resultante vai ser o vetor A ao quadrado, mais o vetor B ao quadrado, até aqui parece teorema de Pitágoras, né? Mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno de alfa. Ele me dá o ângulo aqui, ó. O ângulo aqui é no valor de quanto?
120 graus. E aí ele foi bonzinho, ele fala que o cosseno de 120 é menos meio. Então, o que eu faço? Copio a fórmula 2 vezes, né? Para quem tem mais dificuldade. Quem não tem, já vem direto, né? Quem não tem, vem direto. Então, você pode vir cá direitinho. Então, vai ficar aqui, ó, R ao quadrado. Quanto que é o A? O A vale 12. Tá? 12 ao quadrado. Mais B. Quanto que é o B? 8 ao quadrado. Mais 2 vezes 12 vezes 8. Cuidado. Vezes, estou destacando, ó. Vezes, certo? Há parênteses porque ele é negativo. Quem é bom de matemática vai perceber uma coisa aqui, ó. Esse 2 está dividindo e esse 2 aqui está o quê? Multiplicando. O que eu posso fazer? Cortar. Quem não enxerga, como que vai fazer a conta? Ele vai fazer a conta assim. 2 vezes 12, tanto. Vezes 8, tanto. Vezes 1, tanto. Dividido por 2. Mas quem consegue enxergar, ó, o 2 com 2 que pode cortar, tá? Eu vou deixar cortado. Se não quiser, pode multiplicar. Vai dar o mesmo resultado. Depois você pode fazer em casa, multiplicando. 12 vezes 12, que é 12 ao quadrado, vai dar 144. Mais 64, que é 8 ao quadrado. Agora, mais com menos na multiplicação, menos. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8. Com mais 1, 9. Menos 96. R ao quadrado vai ser igual a quanto? Aqui daria 204, deu 208. Menos 96. Vou lá no meu rascunho. 208 menos 96. Dá 2. Pede um emprestado, né? Fica 10, dá 1, fica 1. Sobra um resto. R ao quadrado é igual a 102. 12. R é igual a raiz quadrada de 112. R é igual. Agora vamos pensar comigo. 10 vezes 10 é quanto? 100. 11 vezes 11 é quanto? 121. 112 é maior do que 100, mas é menor que quanto? 121. Então, a minha resposta... Então, ó, 112 é maior do que 100. Mas 112 é menor que 121. Então, a minha resposta está entre o 10 e quem? E o 11. É maior que 10 e menor que quanto? Menor que 11. Então, pode ser 11,4. Pode ser? Pode ser. Certo? Eu não tenho aqui, não vai dar uma raiz exata. Não vai dar uma raiz exata. Se eu quiser fazer na calculadora, posso fazer na calculadora. Vou fazer na calculadora aqui, ó. 112, raiz quadrada. Olha lá, 10,58. Eu tinha falado 10,4. Então, se eu falei, é 10,4, mas não tem resposta 10,4. Tem resposta 10,5. É aproximadamente, tá? Não é o valor exato aqui que ele está te dando, ok? E essa conta que a gente fez, assim, bonitinha, exata, foi com a calculadora, né? Então, aqui, ó, eu posso falar que é 10,5 a resposta. Centímetros. Ele tem uma unidade em centímetros. Tá ok? Alô, abre seu microfone que agora eu quero escutar vocês. Abre aí, converse comigo agora. Todo mundo abrindo aí o microfone para conversar contigo. Oi?
Qual para mim é a dificuldade? É tomar cuidado que quando o ângulo é aberto assim, ó, maior que 90, o cosseno vai ser o quê? Negativo. E E aí você tem que tomar cuidado, que você tem que lembrar que esse sinal de menos com mais aqui vai dar o quê? Vai dar o menos, tá vendo? Então, menos. é o único cuidado que você tem que dar, tá? O que vocês querem que eu faça? Você quer que eu faça essa conta sem cortar? Alguém tem dificuldade aqui cortando ou não? Faz Deixa direto, assim. às vezes é mais fácil. Hã? Vai somando sem cortar, que aí Sem cortar? Vou fazer agora, então, sem cortar. Por isso que é bom assim a gente fazer aqui assim, porque aqui não apaga mais porque eu salvei, né? Então eu vou fazer aqui no canto aqui sem cortar, ó. Então, nós estávamos assim, ó. Isso aqui já tem um resultado, tá? Tá. R ao quadrado, tá? É o 208, ó. Isso tudo aqui que a gente fez é o 208, certo? Mais 2 vezes 12 vezes 8, aparentes, menos 1 sobre 2, não é isso? Vou fazer sem cortar, tá? Isso aqui é rascunho, não dou conta mais de apagar não, porque eu salvei. Então vai ficar 208. 2 vezes 8. Copiar aqui embaixo. R ao quadrado é 208. Mais, vamos agora fazer na calculadora. Esquece o sinal, tá? Esquece o sinal. De menos. É porque tem um menuzinho lá, né? Esquece o sinal, tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou limpar a calculadora, ó. 2 vezes 12. Vou bater, ó. 2 vezes 12. Certo? Depois não é vezes 8? Bate de novo. Vezes 8. Oi. 96. Certo? 112. 192. Certo. Certo? Beleza. 2 vezes 12 vezes 8. 192. 2. Vezes 1. 192. Dividido agora por quanto? Dividido por 2. Que divide. Aí deu quanto? 96. 6. Do mesmo jeito. Tá, agora entendi. Agora, quem tem habilidade, ele vem cá e corta, porque aí ele faz menos conta. Verdade. Ó. Na mas assim eu entendi melhor. Porque agora eu entendi. Não, porque aí deu 96. tá, beleza. Agora assim, às vezes assim, se você não tá muito treinado, faz do seu jeitinho. Porque aí depois, com o tempo, você acelera, tá? Entendeu? Beleza. Tá. Ok? E tem aluno que poderia fazer assim. Eu não gosto de fazer conta. Ó, vou fazer diferente, hein? Ó. Tem aluno que, olha, tá vendo aqui o 12? Tá vendo o 2 aqui? 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Só que nós quer pegar 2 vezes 6, dá 12 vezes 8, dá quanto? 96. Ele poderia cortar esse 2 com 8 de cá, ó. Que daria quanto? 4. Então ele ia fazer a calculadora assim, ó. 2 vezes 12. 2 vezes 12. Só que o 8 dividido por 2 aqui dá quanto? 4, né? Vezes 4. Dá 96 do mesmo jeito. Certo? Interessante. Tá bom? Isso eu só posso cortar se for multiplicação. Se for adição, não. Na multiplicação eu posso, tá? Agora, se você acha mais fácil multiplicar tudo e depois dividir por 2, pode? Pode, você tem essa liberdade. Ok. Belezinha? Essa aula aí vai ficar salva, não vai no YouTube? Tá. Eu vou. Então. Eu vou receber ela por e-mail ainda hoje à noite, tá? Aí, amanhã cedo, eu vou jogar ela para a internet. Eu recebendo ela de volta do Google, eu jogo ela no YouTube, tá bom? Qualquer dúvida, a gente olha de novo. Isso, não tem problema nenhum. As aulas estão lá para isso. Por isso que a gente está gravando as aulas, né? Porque agora, às vezes, não dá tempo de copiar, a gente acelera para você ter um tempo menor agora, para você aproveitar ainda se você tiver
descansada para fazer um exercício ainda ou revisar, né? Tudo bem? Então vamos voltar lá. Tudo bem. E se vocês tiverem dúvida, gente, pergunta aí, tá? Ok. Vixe. Esse barulho aqui, você sabe o que é isso? É o Dipper. Meu Cachorro. Ô, Dipper, você tá atrapalhando a aula, cara. De manhã você foi tão comportado, participou. Isso, vem cá. Fica aqui. Prende tudo de física, Dipper. O Dipper já aprendeu, já calcula vetor, já faz corrente elétrica, já tá top do top do top. Combinar dois vetores de modos iguais. Professor, Oi, fala. eu estava vendo aquele áudio que você tinha mandado lá no grupo, o negócio da avaliação. Vai ser amanhã ou vai ser na quinta-feira? Eu fiquei em dúvida. Quinta-feira. Ah, tá certo. Então, Tá? obrigado. Amanhã eu quero dar um tempinho para vocês estudarem, né? Copiar um exercício ou uma coisa ou outra, né? Certo? Ah, então tá certo. Aí ficou para quinta-feira às 19 horas? É. Ah, tá, obrigado. Exercício 115. Ó, olha o que o 115 fala. É 14. Vou fazer o 15. 14 você vai fazer. 14 você vai fazer. Eu faço 14 daqui a pouco, tá? 115. 115. Ele fala o seguinte, é um texto, não tem desenho. Aí ele já começa a dar uma complicada, porque não tem desenho. Quando tem desenho é mais fácil a gente entender, né? Ele fala assim, pode-se combinar dois vetores de módulos iguais para que se tenha um resultante nula e três vetores de módulos iguais. Então, o que acontece? O que ele está perguntando? Os módulos são iguais. Então, eu vou colocar um número, tá? Vou colocar um número. Vou falar o seguinte. Eles têm módulos iguais. O vetor A vale 2. O vetor módulo, né, de A vale 2. E o módulo de B vale 2. Ele falou que os valores deles são o quê? Iguais. Ele quer saber se tem jeito de eu juntar esses dois e dar zero. Se eu juntar os dois e dar um vetor nulo. Tem jeito de dar zero? Tem. Eu considero que um vetor está para a direita e ele é o quê? Positivo. E o outro vetor está o quê? Para a esquerda e está o quê? Negativo. Pronto, eu não ponho o sinal de menos, não. Só ponho que aqui já o desenho fala que está para a esquerda. Eu estou considerando que direita é positivo e minha esquerda é o quê? Negativo. Poderia ser um para cima e um o quê? Para baixo também. Na diagonal, poderia ser um na diagonal assim, né? Ó. E o outro assim, ó. Eles teriam o quê? O mesmo tamanho. Eles teriam o mesmo tamanho, o mesmo módulo, só que eles têm que ser, para dar nulo, eles têm que ser o quê? Opostos. Eles têm que ser o quê? Com a setinha virada ao contrário um do outro. Então, essa aqui é a primeira possibilidade. 2 tem jeito de ser nulo? Tem. Tem jeito de fazer ele ficar nulo? Tem. Só que aí faz outra pergunta. E se eu tiver 3? Eu tiver o A, o B e o C. Opa. Eu tenho o A, o B e o C. E ele fala que eles são também o quê? Iguais. Um vale 2, outro vale 2, outro vale 2. Aí você vai começar a pensar. Se os 3 estiverem para o mesmo lado, quanto que vai dar? O A está para cá, o B está para cá e o C está para cá. Quanto que vai dar? 2 mais 2 mais 2 vai dar quanto? Um resultante 6. de módulo quanto? 6. 6. Agora, se um tiver para cá
que é o A. O B está ao contrário, está para cá. Esse é o B. E o C está para cá, está para baixo. Ó. Ficou tudo diferente. O C está aqui. Se eu somar esses dois aqui, dá quanto? Esse vale 2, positivo, não é isso? Esse, ao contrário, vai valer 2 o quê? Negativo? Negativo. Negativo. 2 com menos 2? 0. Nada. Nada. Zero. Eu tenho o terceiro. Então, 3 vetores tem jeito de dar nulo? Não, não tem jeito. Não. Para ser nulo, eu precisaria ter quantos? 4, né? Para a direita. Aí eu tinha que ter quem? 1 para a esquerda. 1 para cima. Para dar nulo, eu teria que ter quem? 1 para... Baixo. Para dar nulo, vai ter que ser sempre par. Se for um número ímpar de vetor, não vai dar nulo, tá bom? Sendo eles iguais, tá? Sendo Nossa, eu eles tô iguais. na aula. Desse jeito mesmo. Tem problema não, gente. Beleza? E para fechar a aula de hoje, atendendo a pedidos, o 114. Ô, glória. 114, ele faz um desenho assim, ó. Ele fala o seguinte: na figura, os vetores A e B representam deslocamentos sucessivos de um corpo. Determine o vetor C, o vetor resultado. Ele quer A mais B. Ele quer o vetor C, certo? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui embaixo, ó. Vou fazer o A, tá? Tô marcando aqui embaixo. Eu vou contar quantas casinhas ele tem para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tem 9 casinhas para cima. Então ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Se eu não contei errado. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ele tem 9. Quantas casinhas para o lado? 2. Então ele vai ter 2 casinhas para o lado. Então ele está aqui, ó. Nossa, desenhar isso reto aqui nessa mesa aqui vai ser o bicho, mas não vai tentar. Ó, então, esse é o vetor A. Certo? Aí eu tenho quem? O vetor B. O vetor B, ele tem quantas casinhas? Agora, para baixo. Ele vai ficar para baixo e vai... Então, para o lado, né? Vamos contar primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele anda aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas para baixo? 1, 2, 3. 3 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou ter 1, 2, 3. 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Chato é contar, né? Esse é o vetor B. Saúde! É o free. É o free. É que você fez. Credo. Aqui, nós vamos ligar um vetor no outro, ó. Esse é o vetor o quê? C, certo? Esse é o vetor C. Aí eu tenho um detalhe. Eu dou conta de calcular triângulo retângulo. Esse triângulo aqui é retângulo? Não. Mas olha esse triângulo aqui, ó, né? Que tá aqui a setinha, né? Esse triângulo aqui, ó. Vou pontilhar, ó. Esse que eu dou conta de fazer. Porque tem um quadradinho, né? Ele falou que cada quadradinho, ele fez um desenho assim, ó. Ele falou que aqui vale 1 e esse ladinho aqui vale quanto? 1. Aqui eu tenho quantos quadradinhos? Conta comigo, ó. Eu tenho 1,
2, 3, 4, 5, 6. Quanto que vale esse lado? 6. 6. Quanto que vale esse lado aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto que vale esse lado? 8. Você já sabe a resposta, hein? Quanto tem que valer? Um vale 6, outro vale 8. Aí que tá. Se você não sabe a resposta ainda, você vai ter que calcular o teorema de Pitágoras. Mas eu já falei 3 vezes, só existe um triângulo. Só um triângulo bonitinho, que é um triângulo famoso, que é o triângulo 3, 4 e 5. 3, só que lá é quanto? 6. 6. Então, o que ele fez? Ele dobrou, ó. Aqui é 3, mas aqui é quanto? 6. 6. 3 vezes 2. 6. Quanto que é esse lado aqui? 4. 4 vezes 2. 8. Os 3 ele multiplicou por 2, o 4 ele multiplicou por 2. Quanto que vale esse lado do triângulo? 5. Então ele tem que multiplicar por 2. Então quanto tem que valer o C? 10. Se eu não enxergo isso, acabei de falar, hein? Você põe um triângulo desse na prova, eu pus para você não fazer conta. Senão você vai ter que falar que o C ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Já fizemos essa conta já, tá? No outro exercício. 36 mais 64. C ao quadrado é igual a quanto? 100. C é igual a raiz quadrada de quanto? De 100. C é igual a quanto? 10. Deixa aí, tira não. Não, tô tirando não. Agora, esse triângulo você pode decorar. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Pode ser 15. Para dar 15, tem que multiplicar por 5, né? 15, aí o outro lado tem que valer quanto? 20, o outro lado tem que valer quanto? 25. Esse aqui valer 30, é porque multiplicou por 10. Esse lado vale quanto? 40. Esse lado tem que valer quanto? 50. Entendeu? Às vezes você não precisaria calcular o teorema de Pitágoras. Você tem que fazer essa conta todinha aqui, ó. Você não precisaria fazer isso. Certinho? Beleza.